Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente vai tratar com blocos econômicos regionais, um assunto que é decorrente da reestruturação do mundo após o término da Guerra Fria. A globalização ela criou uma série de expectativas quanto ao crescimento econômico em várias partes do mundo. E para poder resolver essas expectativas foram propostas uma série de medidas. Entre essas medidas estão a abolição de tarifas alfandegárias e a formulação de políticas conjuntas entre os países para que houvesse a possibilidade de uma circulação plena, uma circulação que fosse mais barata, que não incidisse tanto sobre os produtos e que levasse a um consumo maior e, evidentemente, a uma produção também maior, com maior riqueza distribuída. Pois muito bem, foram criados, então, a partir da década de 1990, uma série de blocos regionais. E esses blocos regionais acabaram também criando situações de expectativas maiores, como a circulação de pessoas, uma circulação livre, a facilitação dos investimentos econômicos entre as fronteiras dos países e uma série de outras situações e decorrências sociais. Muito bem, então vamos começar com o seguinte. O que é um bloco regional? Um bloco regional é uma organização entre países com o objetivo de se fortalecerem economicamente. Estabelecem relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de interesses comuns. Essa definição aqui colocada, ela é uma definição muito ampla. A boa parte dos blocos regionais que nós temos hoje praticamente não se liga muito às questões sociais, não. Tá? Eles acabam ficando mais no âmbito mesmo da zona de livre comércio, que é uma circulação livre de produtos entre as fronteiras. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas veja, o fator geográfico ele é importante nessa situação de aproximação dos países. Os países vizinhos, normalmente, têm alguns problemas que podem ser resolvidos se forem tomadas medidas comuns entre os governos. Entre as situações está, por exemplo, a questão de segurança entre fronteiras. Está a possibilidade de investimentos em infraestrutura para escoamento, portos, aeroportos, estradas de ferro, tá certo? Então, o fator geográfico ele acaba auxiliando bastante na formulação e na proposição de um bloco regional. Existem blocos de diversas naturezas e de diversas formas. Tem blocos que, por exemplo, ultrapassam até mesmo o seu continente. É o caso da ASEAN, que ao invés de pegar apenas a região do Pacífico Sul, a área onde normalmente ela foi criada, ela também acaba englobando na atualidade uma série de países que estão colocados na Ásia Meridional e também no continente americano. Então, há blocos que ultrapassam esses limites continentais. Há também países que participam de mais de um bloco. Por exemplo, os Estados Unidos participam do NAFTA, mas participam também dessa zona do Pacífico. Vários outros países do continente americano, além de participarem dos seus respectivos mercados, também estão voltados para a zona do Pacífico. É o caso, por exemplo, do Chile. Então, há, na verdade, países que fazem parte de mais de um bloco econômico ao mesmo tempo e até mesmo com possibilidade de atuação em outros continentes. Quando a gente pensa num bloco, a gente pensa, na verdade, numa situação que vai, ao longo do tempo, ser negociada politicamente e vai evoluir economicamente. Nós temos aqui algumas etapas, mas que não são respeitadas ao pé da letra, não. Há países e blocos, que no final das contas acabam formulando políticas de integração menos conjuntas, como é que seria a palavra correta? Seria assim, menos participativas, enquanto há outros países e blocos que propõem medidas que são mais participativas, mais amplas. O primeiro estágio que a gente tem é a chamada ZLC, que é a Zona de Livre Comércio. O que postula a Zona de Livre Comércio? Pura e simplesmente a circulação de mercadorias de uma forma mais livre. Ela propõe reduzir as tarifas alfandegárias ou até mesmo, no caso, eliminá-las por completo. Exemplos de zona de livre comércio nós temos vários. O CARICOM, por exemplo, o NAFTA,
E uma boa parte dos acordos que foram criados não chegaram a evoluir para fases que seriam mais complexas do que uma zona de livre comércio. É interessante notar que o impulso aí é dado à circulação de mercadorias. Políticas sociais ou outras que levem, por exemplo, à circulação de pessoas, normalmente não são discutidas. É o caso do NAFTA, né? Bom, o segundo passo seria uma união aduaneira, que é, na verdade, uma zona de livre comércio, mas que tem uma tarifa externa comum, a TEC. Essa tarifa externa comum, ela faz com que os produtos importados de países que não participem desse bloco sejam taxados de maneira diferente. Então, é uma zona de livre comércio com, né, uma tarifa externa comum. O próximo passo é quando o bloco econômico evolui para uma situação mais complexa, que permite, por exemplo, a livre circulação de serviços, de capitais, de pessoas. Então, aí a gente passa a ter realmente uma área de circulação que é muito mais complexa e que exige uma quantidade enorme, né, de serviços especializados, e isso vai acabar também demandando uma enorme quantidade de instituições para poder regular essa circulação. O caso, por exemplo, da União Europeia, que durante muito tempo se colocou como mercado comum, ainda hoje participa, né, como mercado comum, mas já está mais evoluída. O caso da União Europeia foi muito interessante. Ao longo de pelo menos uns 20, 30 anos, eles discutiram assiduamente, arduamente, como fazer para poder criar uma situação que pudesse atender às diferenças regionais, que são muito grandes dentro do bloco, né? E o último passo que a gente pode colocar é a união econômica e monetária, que é quando você formaliza mesmo uma moeda comum, você formaliza uma política financeira comum, e essa política financeira vai ser dirigida por uma instituição, né, um banco central, né, que atua, inclusive, com poderes maiores do que os bancos centrais de cada um dos seus países membros. Certo? Muito bem. Considerando os blocos regionais que foram criados a partir da década de 90, estes daí são os mais badalados. Aqui não há a delimitação dos espaços de cada um desses blocos regionais, mas a gente vai tratar de alguns aqui que são os mais importantes, aqueles pelo menos mais atuantes no cenário internacional. Então nós vamos começar com a mais importante instituição, que é exatamente a União Europeia. Ela se coloca hoje como uma união monetária, né, e busca uma união política futuramente. Essa união política futuramente vai acabar fazendo com que você tenha um caráter de federação, ou seja, cada um dos países que hoje compõem a União vai, no final das contas, se colocar como um país soberano, porém respeitando, né, provavelmente, uma constituição externa comum, que vai reger, inclusive, os direitos dos cidadãos, além dos econômicos. Muito bem. O que busca essa união política? Ela busca a criação de uma política externa de segurança comum, a questão da segurança entre fronteiras, que nos últimos tempos tem sido muito abalado pelos problemas ligados ao terrorismo, por exemplo. Ela busca o reforço da cooperação nos domínios da justiça, isso principalmente como um complemento da situação anterior, da política de segurança externa. Tá? Seria alguma coisa do tipo buscar criar um sistema de informação que permitisse combater o crime, inclusive entre as fronteiras. A construção de uma Europa social, boa parte da Europa ainda se coloca dentro de um modelo que é bem parecido com o welfare state, que a gente já estudou, né? Busca, na verdade, políticas externas, aliás, políticas internas que beneficiem, né, a sociedade como um todo, tá? O reforço da legitimidade democrática, que é uma constante em praticamente todos os blocos, né? Os países e governos temem se associar a governos ditatoriais, né? O reforço da legitimidade democrática é uma garantia de que as práticas sociais serão respeitadas, os cidadãos serão respeitados nos seus direitos e nos seus direitos mesmo, tá certo? A ideia é essa mesmo. Muito bem. Critérios para ingressar na União Europeia. Aqui a gente tem algumas coisas que nós já discutimos. Estado de Direito democrático, né? Tem que ser um Estado laico, em outras palavras, não é um Estado com orientação religiosa, né? A questão religiosa ela tem que ser respeitada e individualizada entre os países, né?
Uma política cambial sólida, uma política que faça com que os governos cumpram realmente as metas fiscais, as metas cambiais, né, exatamente para não criar instabilidade no grupo. Combate, né, a práticas de corrupção, estabelecer políticas ambientais, que nos últimos tempos têm sido muito importantes para a União Europeia. A União Europeia hoje praticamente restringe a entrada de produtos, né, em seu território que não tenham, né, uma certificação ambiental. E estabelecer políticas migratórias de acordo com os mais variados, né, processos colocados pelos países membros, mas que facilitam essa circulação, principalmente para pessoas que são egressas da própria União Europeia. Considerando a União Europeia e os últimos fatos associados a ela, como o Brexit, né, nós temos o Brexit, né, tá? Atualmente em torno de 27 Estados-membros. Aliás, são 27 Estados-membros. A saída do Reino Unido acabou retirando, então, o 28º Estado dessa associação, né? Tem uma série de países que buscam se aproximar da União Europeia, né? E nos últimos tempos parece que tem chamado muita atenção a situação da Turquia, né? A União Europeia ela advoga, né, que a Turquia, né, não pode ter o caráter discriminatório que tem, principalmente como uma minoria dentro do seu território, que é a minoria curda, né? E há também uma outra situação, a situação, por exemplo, religiosa. Essa situação religiosa na Turquia, né, com um islamismo muito próximo daquelas situações fundamentalistas em alguns locais, acaba criando um certo medo, um certo receio da União Europeia. Muito bem. Se a gente considera, então, o mapa da União Europeia, ele está desatualizado, porque ele dá aqui ainda a União, o Reino Unido como pertencente à União. Tá? Mas essa situação já não é mais verdadeira. Muito bem. Considerando outro bloco importante para nós brasileiros, né? O Mercosul. O Mercosul ele foi também uma possibilidade de desenvolvimento que chegou a crescer muito durante a década de 1990. Ele criou ali uma eliminação progressiva de tarifas alfandegárias, mas por volta de 1990, 2000, a Argentina, numa crise econômica muito grande, começou a impor algumas restrições à circulação econômica. E isso aí tem perdurado até nos últimos tempos. Mesmo que o Mercosul tenha sido, né, um conjunto bem sucedido durante a década de 90, parece que essa situação tem diminuído muito de importância nos últimos tempos. Os países membros são o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e a Venezuela, que foi admitida em 2012, mas ela se encontra suspensa do bloco exatamente por conta dos problemas ligados, né, a uma ditadura, que é a maneira como os demais governantes da América Latina e do mundo em geral veem a atuação do Nicolás Maduro no seu país. Bem, existem alguns países associados, como é o caso da Bolívia e do Chile, mas eles estão restritos à questão do livre comércio. As demais políticas que são protagonizadas pelo Mercosul não são adotadas por esses países. E tem um célebre observador, que é o México, pela proximidade latina, mas o México está muito mais envolvido com a zona de livre comércio com os Estados Unidos e com o Canadá. Muito bem, é exatamente essa zona de livre comércio que a gente fala agora, o NAFTA. O NAFTA, a meta dele é buscar exatamente o fim das barreiras alfandegárias. E essas barreiras alfandegárias até que foram bastante reduzidas até a era Trump. O Trump tem retornado com algumas restrições econômicas que já tinham sido eliminadas. O que o NAFTA busca? Exclusivamente a eliminação de tarifas alfandegárias e a circulação livre de alguns produtos. Havia até mesmo, num passado próximo, aí, um prazo de 15 anos, né, para que houvesse a eliminação completa dessas barreiras. Mas isso não chegou a acontecer. E o resultado final é que os três países ainda continuam numa situação bem diferentes entre si. Bom, o NAFTA, então, encerra a nossa aula de hoje. Na segunda parte da aula, a gente vai tratar com os demais blocos que nos interessam. Até lá,
Obrigado.